Boa tarde a todos, o meu nome é Pedro dos Santos, sou o presidente da direção do Instituto Cultural de Évora, uma associação cultural e juvenil em Évora. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Literatura Circular. O episódio de hoje intitula-se Livros Circuláveis e iremos falar precisamente da questão de livros, de livros, neste caso no geral livros físicos, e a sua relação com a economia circular, mas também práticas do mesmo e ideias inovadoras de como podemos introduzir estas práticas em Évora. E temos connosco hoje uma convidada especial que irei pedir daqui a uns minutos ainda para apresentar. Só referir ainda que o podcast encaixa-se no projeto Literatura Circular e é apoiado pelo Corpo Europeu de Solidariedade e pelo Instituto Português do Desporto e Juventude. Passo então a palavra à nossa convidada. Boa tarde, eu chamo-me Zélia Parreira, sou bibliotecária e neste momento sou a bibliotecária desta extraordinária biblioteca, que é a biblioteca pública mais antiga em Portugal, a Biblioteca Pública de Évora. Então irei iniciar este debate com a nossa convidada. Em primeiro lugar quero perguntar assim, o que é que acha nós já trabalhámos estes temas nos episódios anteriores, mas como forma de introdução também a este episódio, gostaria de perguntar qual é que é a sua opinião entre a economia circular e os livros físicos. A biblioteca tem sido, ao longo da história, pioneira nestas práticas de economia circular, não é? Quando ainda nem se tinha bem noção do que é que isto poderia significar ou de que estávamos efetivamente a fazer esta prática. Mas o facto de nós aqui, com uma unidade de livro físico, conseguirmos fazer chegar o conhecimento que está contido nele a dezenas ou até centenas de pessoas que vão passando de mão em mão esse conhecimento, esse saber que está, a literatura, a fantasia, a ficção, que estão nos livros, é para nós uma prática tão corrente, tão habitual, que nem parece a quem vê de fora, ou até mesmo às vezes a nós, que estamos efetivamente a pôr em prática esse conceito de economia circular, que acaba por ser relativamente recente. Mas, de facto, é isso que nós fazemos desde sempre, não é? É partilhar o conhecimento, rentabilizar recursos, nós conseguimos fazer essa disseminação de conhecimento e da informação pela comunidade toda, assim a comunidade queira utilizar a biblioteca. Portanto, parece-me que somos um bom exemplo nessa prática, sim. Pegando então no exemplo da Biblioteca Pública de Évora, também gostaria de lhe perguntar, porque no episódio anterior também trabalhámos precisamente a questão das práticas de literatura com a economia circular, porque no fundo o chamar-se literatura circular é precisamente a economia circular aplicada à literatura, e já falámos de práticas que já existem. E nós gostaria de lhe perguntar, na sua opinião, que possíveis práticas futuras e inovadoras é que poderia sugerir dentro também deste conceito de aplicar a economia circular na literatura, não só as práticas de agora, mas também práticas futuras e algo que fosse novo, inovador, que ainda não seja muito praticado. Bom, aí nós temos duas linhas de trabalho, vá lá. Uma tem a ver com a evolução tecnológica e com os novos suportes para a literatura, neste caso, e para a informação. Uma das batalhas que as bibliotecas estão a viver agora é precisamente a questão da introdução dos livros eletrónicos nas bibliotecas, e aí há alguma tensão entre o mercado editorial e o serviço de biblioteca pública, porque o mercado editorial tende a pensar que o facto de os livros estarem disponíveis na biblioteca os vai prejudicar economicamente. Ora, a história que nós já vivemos com o livro físico durante muitas décadas demonstra que é precisamente ao contrário, que nós facultamos ou facilitamos a acessibilidade ao livro e com isso criamos hábitos de leitura, ou seja, criamos clientes para as editoras, porque depois eu costumo dizer às vezes quando vou a escolas ou quando falo com miúdos, isto é um vício que depois de se tomar já é muito difícil libertar-se dele, não é? Portanto, quando alguém se torna um leitor, pode começar pela biblioteca, mas há um momento em que a biblioteca já não é suficiente, também há aquela ligação afetiva com os livros. Portanto, acho que há aqui um papel complementar que a biblioteca e as editoras podem desempenhar.
E temos trabalho a fazer nesse sentido, no sentido de facilitar o acesso ao livro eletrónico, de criar hábitos de leitura de livros eletrónicos e de colaborar com as editoras. Depois há outra linha que tem a ver ainda muito com o livro físico, que é o das bibliotecas passarem de uma postura reativa e diria quase passiva, que é o de estarmos aqui, abrir a porta e esperar que as pessoas venham cá, para termos uma postura proativa, em que saímos da biblioteca e nos dirigimos a centros de saúde, a empresas, a bairros, pondo em prática aquele velho ditado: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Portanto, a biblioteca tem definitivamente de sair das suas portas e procurar chegar à população. Nós temos tentado fazer isso com a criação de polos da biblioteca em bairros, nas juntas de freguesia, em algumas localidades, em empresas, associações, num projeto que designamos como Mais Biblioteca Mais Perto de Si, precisamente para vencer essa inércia que às vezes separa a população da frequência da biblioteca. Fico muito contente em saber e acho que este episódio também pode ser informativo para depois quem o assistir, tendo em conta estas informações. Eu estava aqui a olhar em volta na biblioteca, todos estes livros, e surgiu-me do nada uma pergunta. Vistas as coisas, estes livros estão aqui, livros muito antigos, já com muita história. Estes para nós até já são modernaços, os que estão na sala. Mas sim. Mas considerando o tipo de livros que são e considerando que os livros são mantidos, têm manutenção, são mantidos, são preservados, isto também pode ser considerado uma forma de economia circular, porque muita gente, somos pela história, às vezes os livros antigos tendem a conta-livrar-se deles ou não tentar os manter e, de facto, apesar desta preservação dos livros também ser para efeitos de história, consultar livros antigos, investigadores e tudo, mas acabam por ser uma própria forma de economia circular, que é ainda reaproveitar estes livros, livros que já teriam um período de ciclo de vida chegando ao seu fim, sim. Exatamente, e o facto de o conseguirem manter, darem esta utilização de estar aqui, isto é a própria definição e mesmo o auge da literatura circular, na minha opinião. E gostaria de lhe perguntar como é que é o processo que vocês fazem para aplicar esta literatura circular. Bem, a questão que me coloca também tem aqui duas linhas de intervenção. De facto, nós prolongamos muito além do que seria expectável a duração de vida de um livro, não é? Nós, por exemplo, o livro mais antigo que temos é um manuscrito do século XII, tem a mesma idade de Portugal, está lá embaixo na Casa Forte, por isso é que eu digo que estes até são modernaços, porque isto já é século XIX. Sim. Mas, portanto, as bibliotecas, e principalmente bibliotecas patrimoniais, como é o caso desta, têm esse fator adicional, conseguem prolongar a duração expectável de um livro. Nós temos alguns cuidados com eles. Estes, por exemplo, que estão nesta sala, tal como os que estão ali na sala de leitura geral, e mais um núcleo de documentação que estava no depósito e agora também já está na Casa Forte, que é o somatório das bibliotecas que existiam nos conventos da região de Évora, que vieram para a biblioteca pública, que foram todos desinfestados entre 2019, sim, durante o ano de 2019. Portanto, eles foram todos empacotados, todos os que aqui está a ver foram empacotados, foram para a Biblioteca Nacional, 798 caixas, memorizei, e quando lá chegaram foram inseridos numas bolhas gigantes para se fazer um processo de desinfestação por anóxia, que é um processo que não interfere agressivamente no livro, ao contrário do que se fazia antigamente, que era pôr veneno, o vulgo veneno para as formigas. Punha-se nos livros e depois esperava-se que havia ali uma zona num depósito que se chamava Zona do Cemitério, precisamente porque era para onde os livros iam passar temporadas com o veneno lá dentro, à espera que aquilo fizesse efeito e matasse todas as pragas que lá existiam. Portanto, hoje a tecnologia permitiu essa evolução, há um processo muito menos agressivo para o livro, eles são inseridos em bolhas consoante a dimensão, neste caso foram bolhas de grande dimensão, e depois é sugado o oxigênio, o que permite que todos os seres vivos, o que obriga todos os seres vivos que lá se encontram a porem fim à vida, não é? Porque deixam de respirar,
E depois há uma última fase, e é um período bastante prolongado, normalmente um mínimo de 3 semanas, neste caso até estiveram mais de 2 meses, porque era realmente uma grande quantidade, portanto estiveram 2 meses sem oxigênio, e depois é injetado azoto para congelar eventuais ovos que tenham sido lá deixados pelas pragas. Sim. Quando voltaram à biblioteca, eles foram todos limpos com um pincel um a um, para retirar todos os detritos de pó acumulado durante décadas. Eu posso dizer-lhe que naquela sala existe um registro das vezes em que os livros foram retirados das prateleiras para serem limpos. E a última vez tinha sido há mais de 80 anos. É verdade. Portanto, tinham muito pó acumulado, muitos detritos, nós retirámos tudo isso. Agora, durante uns anos vão manter-se assim, mas daqui a alguns anos vamos ter de fazer uma nova desinfestação preventiva. Exatamente. Não é que nós tínhamos... Muitos têm vestígios de já terem tido pragas, mas não é que nós agora, mesmo nesta fase em que eles foram desinfestados, tínhamos detectado que havia pragas. Mas é um processo que tem de se fazer com alguma regularidade, espaçado no tempo, mas com alguma regularidade, para evitar que essas pragas venham a surgir. Mas há uma outra estratégia de preservação destes documentos e da tal economia circular de que estava a falar, que é o facto de nós estarmos a digitalizar os documentos que estão em condições, como é que eu diria, que podem eventualmente estar mais sujeitos a deterioração, que no nosso caso são os manuscritos. Portanto, nós estamos neste momento exato a fazer, já está a decorrer um processo de digitalização de todos os manuscritos que nós temos na Biblioteca Pública de Évora. Começámos por um dos núcleos, que está lá embaixo na Casa Forte, que é o da Biblioteca da Manizola. Isso implicou um trabalho de grande pressão no sentido da preparação dos manuscritos para esse trabalho, verificar se todos os fólios estavam numerados, identificar todos os fólios que não podiam ser digitalizados porque estão em mau estado, catalogar todos os documentos porque as imagens têm de ficar associadas a um registro. Portanto, houve um grande trabalho de preparação e neste momento já estamos a fazer a tarefa de digitalização, o que significa que dentro de 2 anos no máximo, porque nós temos um grande volume de manuscritos, nós temos mais de 3.000 volumes, contando com os conventos, não, ultrapassa os 4.000 volumes de manuscritos, mas dentro de 2 anos contamos ter a digitalização completa e, portanto, isso permitirá, lá está, uma nova forma de acesso à informação, utilizando sempre a mesma base que é do documento inicial, mas com um acesso completamente democratizado para qualquer cidadão nacional ou estrangeiro. Sim. E fico muito contente e agradeço por ter explicado isso, porque este realmente é o apogeu, o título deste episódio é literalmente livros circuláveis e acho que tudo o que acabou de dizer vai mesmo ao encontro. Isto é a primeira vez que se falou na preservação de livros tão antigos, como é que a biblioteca aqui faz. Foi a primeira vez que, os meus colegas não me deixam mentir, que se falou de digitalização também de livros para a sua preservação, porque acaba por ser esta conversão, é para dar continuação ao ciclo de vida, mesmo que o formato físico seja perdido. E aumentar exponencialmente a acessibilidade daquele conteúdo. Exatamente, realmente este episódio era precisamente para tentar focar nesses focos e trabalhar isso, e acho que está aqui a ser muito bem conseguido. Por acaso nós, livros circuláveis, como o episódio assim o diz, é precisamente livros ainda em circulação, livros capazes de estar em circulação, e estamos no meio de livros assim, pronto, e ainda a falar da questão de digitalização dos mesmos. Como o avanço das novas tecnologias disse muito bem, é uma coisa que nos permite fazer hoje, é haver aqui uma nova aplicação, digamos assim, de economia circular na literatura, que é a digitalização dos mesmos documentos e livros também, e é precisamente essa a visão futura e o que o futuro nos continuará a trazer, tendo em conta que com o avanço das tecnologias também haverá sempre outras formas alternativas também do fazer. E é interessante porque acaba por ser o casamento de tecnologia também com a literatura, além da questão dos e-books, porque uma coisa é publicar só um e-book sem ter uma base antes, outra coisa é digitalizar, é tornar um livro que já é físico também na sua objeto digital, e-book, também para o conservar, especialmente já ter sido
dar-lhe uma nova reutilização noutro formato digital, realmente é muito interessante. É quase uma segunda vida, não é? É isso mesmo, Desse sim. Um novo vídeo, mas novo formato, porque se fosse há muitos anos atrás, quem iria imaginar que agora seria possível fazer isto? Exatamente. Se calhar na altura, quando estavam a pensar, quando ainda não havia tanta evolução tecnológica, quando queriam conservar livros, nem sequer tinham a possibilidade de os digitalizar, sim. nem ninguém imaginaria isto. Na altura era uma coisa futurista ou um holograma social, chamamos-lhe assim, ninguém imaginaria. Pronto, olha, agradeço imenso a contribuição também aqui da biblioteca. Também ia depois pedir e agradecer também à minha colega Carolina pela gravação de todos os episódios, gravação e edição também dos mesmos. Como eu disse, ia pedir só que, tendo em conta que este em específicos foi aqui com uma parceria com a Biblioteca Pública de Évora, que se depois nos pudessem facultar também o vosso logo para pormos também no vídeo, na questão dos parceiros, porque temos muito orgulho do último episódio ter sido gravado aqui. Também agradecendo outra vez à Carolina por todo o trabalho também de comunicação e de ter sido proporcionada esta oportunidade. Agradecer mais uma vez então à Biblioteca, a SIG, a nossa convidada que aqui esteve e que cumpriu magnificamente a sua missão. A Biblioteca é que agradece muito todo o interesse que a comunidade possa ter pela Biblioteca, porque de facto toda esta riqueza, e é imensa a riqueza que está aqui dentro deste edifício, mas ela não serve absolutamente para nada se não tiver pessoas a utilizá-la. Tudo isto que nós preservamos, todo o conhecimento que tentamos divulgar, todo o nosso trabalho é para enriquecer as pessoas, para que elas possam realmente usufruir do que aqui está e o nosso trabalho só faz sentido se as pessoas o utilizarem. Portanto, sempre que uma instituição, uma associação, um cidadão se interessa pela biblioteca, isso para nós são ótimas notícias. Portanto, nós é que agradecemos. Damos então por fim o episódio de hoje. Obrigado a todos os que irão assistir e terem interesse neste episódio. Esperamos que vá de encontro ao que procuram e também que seja útil também para outros projetos, para outros saberes, para outros conhecimentos, e também convidamos a visitar a Biblioteca Pública de Évora, e são muito acessíveis e estão sempre abertos para novos projetos e novos desafios. Obrigado.